Ô Ale, o que você espera do Galo contra o glorioso Bucaramanga? Vai ser uma fumaça lá, viu? O Rubinho tava falando, é um time que veio da Libertadores, o Bucaramanga, o João. Ele tava naquele grupo que tinha Racing e Fortaleza. Fortaleza ficou em segundo no grupo com 8 pontos, o Bucaramanga fez 6. E aí ele vem para esse playoff para disputar essa vaga nas oitavas contra o Atlético e tem como prato principal a Sul-Americana. Tem como prato principal. Ele no último campeonato findado, que é o Apertura, ficou em 9º, só classificavam 8, então ficou fora da segunda fase e está se preparando realmente para esse confronto contra o Atlético. Entende que a Sul-Americana é um caminho de projeção internacional para esse time e vai fazer de tudo para dificultar a vida do Atlético, que tem alguns desfalques importantes, né? A gente tinha expectativa que o Cuca tivesse mais opções depois da parada, mas acaba perdendo alguns jogadores, né? O Coelho, que voltou, mas sentiu, o Júnior Santos, que tá gripado, o Patrick, que ainda não se recuperou, e a situação do Rubens também, que não viajou, mas mesmo assim o Atlético é mais forte, é mais time, e se jogar o que a gente sabe que pode jogar, pode ganhar um conforto pro jogo de volta, viu, João? O grande azar, a grande pena é o Atlético ter que fazer esse jogo, né? Porque o Atlético poderia ter poupado essas datas, poderia ter poupado essas partidas, porque estava num grupo simples na primeira fase da Sul-Americana. Então o Atlético bobeou muito na primeira fase, né, Ale? Poderia ter ficado em primeiro se tivesse ganho do Cienciano na última rodada, que é um adversário absolutamente viável, acabou empatando e se colocou nessa situação complicada. Por exemplo, você disse aí do grupo do Atlético, não tem ninguém desse grupo H, nem o Cienciano, que acabou como campeão do grupo e foi direto para as oitavas, que seja melhor que o Bucaramanga. Então ele se enfiou num adversário mais complicado do que ele teve na fase de grupos e nessa condição de mata-mata. Mas vou repetir, é mais time e tem condição de, fazendo um bom jogo, ganhar um conforto para o jogo de volta. Ô Rubinho, como é que o Cuca tá arrumando o time, tá montando o time? Como é que ele preparou o Galo para esse jogo? João, o Atlético, que não perdia, né, há 8 jogos e teve a parada aí para o Mundial de Clubes, volta no Campeonato Brasileiro, né, teve aquele golaço do Hulk contra o Bahia, acaba sofrendo gol no final, e o Cuca estava pelo menos dentro, né, da sua programação, ter uma equipe mantida, né, a base mantida, principalmente pelo mês que o Atlético vai ter com Copa Sul-Americana, com Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil e só jogos decisivos. Por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético tem no final de semana nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Ainda neste mês tem o Flamengo, além da Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro. Então, a ideia era dar uma rodagem para esse time que teve a volta aí do Guilherme Arana na partida contra a equipe do Bahia. Teve o Coelho, inclusive, também, né, que voltou a ser relacionado, mas infelizmente volta a sentir outra lesão na coxa, desta vez na coxa esquerda, lembrando a lesão do Coelho em maio, foi a coxa direita. O Cuca, que estava contando também com o Patrick, o sinal eletrônico da Itatiaia marcando 8 horas com 45 minutos, 6h45 aqui na Colômbia, de onde a Itatiaia fala, e o Patrick sentiu um estresse na região lombar também, não vem sendo relacionado. Então o Cuca foi pego de surpresa, né, pelo departamento médico, teve que mexer na equipe. Ele carrega apenas uma dúvida mesmo, é com relação ao esquema tático para o jogo de amanhã, sabendo que o Bucaramanga vai com tudo para cima, se vai com o Dudu ou se vai com o Igor Rabelo. Um provável time do Atlético que pode se desenhar para amanhã e pela apuração da Itatiaia não foge de Everson, Natanael Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Hulk, Rony, Dudu ou Igor Gomes. Essa é a dúvida, Dudu ou Igor Gomes. Bem, mesmo o técnico Cuca preocupado com a postura que terá o Atlético Bucaramanga, mas pelos trabalhos não só dessa parada pro Mundial, mas também dos últimos dias, né, em que teve o técnico Cuca, ele que finalizou a preparação, é um trabalho fechado no campo Álvaro Hurtado aqui hoje em Bucaramanga. Não deve fugir disso, João, essa dúvida mesmo entre Dudu ou Igor Gomes, e o Atlético que pede boas opções no banco, né? Júnior Santos, que está
com a forte gripe, o próprio Coelho, o Patrick pro meio campo, e é esse Atlético que vai pintar em campo amanhã e uma semana, João, que tem o Palmeiras no domingo. Você estava aí, né, falando sobre a sua entrevista com a Leila, o Palmeiras super organizado, prepara também uma grande festa pro domingo. O Atlético terá outra pedreira pelo Campeonato Brasileiro, viu, João? E aí, nessa dúvida aí, Dudu ou Igor Santos? O Igor Gomes, que até teve uma boa participação contra o Bahia, né? E aí você dá uma povoada no meio campo. Eu daria sequência pro... Eu falei o quê? Igor Santos, que pode ser contratado. Eu não sei aonde ele joga, não sei se tem um jogador com esse nome, desconheço, mas pode ser contratado. Eu tô vendo o jogo do Santos aqui na tela. Sim, tem todo sentido, João, você não tá errado não. O pessoal tá monitorando o Igor Santos. Eu confesso que nem sei. Aliás, algum Igor Santos deve estar sendo produzido nesse momento. E pode ser contratado, mas ele não vai jogar. O Igor Santos não vai jogar amanhã, isso aí eu te garanto. E eu também não iria com o Igor Gomes, iria com o Dudu para dar sequência pro homem, ok? Dudu, hora de botar o Dudu para jogar. O Dudu já jogou contra o Bahia, pode jogar muito mais, mas eu acho que ele só vai retomar o seu ritmo normal jogando, e essa é uma boa oportunidade.